Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que foge do tradicional sentido cartesiano, tá fechado naquela caixinha ali, né, que expande o conhecimento, é de interesse desse canal. Espero que vocês sejam muito bem-vindos. Se vocês estão chegando agora, dá uma clicadinha aqui no botão inscrever-se para colar com a gente aí. Cola com a gente que é só sucesso. Eu sou o Júnior, eu tô à frente de um trabalho espiritualista na tenda umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC. E também sou estudante de psicologia, então eu tento aliar aqui o conhecimento da ciência, o conhecimento da religiosidade e fazer aqui uma mistura para ajudar a gente a auxiliar na nossa evolução moral e espiritual aí, trazendo conhecimentos para todo mundo. O estudo de hoje a gente vai falar, né, sobre as cores das velas, porque na minha religião, na Umbanda, é muito comum a gente usar velas coloridas para acender. A gente acende ali as velas coloridas para podermos fazer nossos pedidos, para poder focar a nossa atenção. Mas por que usamos velas coloridas nos nossos rituais? Não é isso? Então, bora entender por que, afinal de contas, porque a gente tem que ter a fé raciocinada. A gente não tem que fazer as coisas simplesmente por fazer. A gente tem que entender o fundamento. E é essa a missão desse canal, trazer os fundamentos para que a gente tenha uma fé cada vez mais firme na razão. Ao invés de ser só uma coisa, estamos repetindo porque alguém disse para nós. Então vamos lá. Para entendermos por que acendemos velas coloridas, precisamos pegar colorida aí, né? Cor, né? Da onde vem a história da cor? Para isso, nós vamos passar aqui um pouquinho da teoria das cores. Para falar de teoria das cores, vamos pensar da onde vêm as cores. Quem foi o primeiro a falar sobre isso? Isso a gente vai chegar lá nem mil. Em 322 a.C. com Aristóteles. O que acontece? Aristóteles, ele era um filósofo, né, grego e tudo mais, e ele percebia que as coisas tinham cores. Oh, que óbvio, né? Não, mas ele disse o seguinte, que as cores eram propriedades dos objetos, tal qual as outras circunstâncias. Ou seja, tudo não tem um peso, tudo não tem altura, tudo não tem largura, não tem comprimento, então as coisas também têm cores. Então, para Aristóteles, em 322 a.C., ele dizia que as cores eram propriedades do objeto. Pois é, acontece que o tempo passa, e passa bastante, porque a gente vai estar falando aí, já bola para frente, em 1519, Leonardo da Vinci, que era um pintor, né, famosíssimo aí, quem nunca viu a Mona Lisa e tudo mais, na verdade. Em 1519, aproximadamente esse é o ano da morte dele, então foi um pouco antes, ele desenvolveu uma outra teoria que dizia o seguinte, que na verdade a cor não é uma propriedade do objeto, mas sim uma característica de quem observa, da luz, uma fragmentação da luz, quer dizer, da forma como nós percebemos, de como a luz faz a gente perceber os objetos. Ou seja, não é o objeto em si que tem aquela cor, mas por conta de como a luz chega no objeto que nós enxergamos ela de determinada maneira ou outra. E isso a gente está falando lá em 1519. Bom, o tempo vai passar e a gente vai chegar no Sr. Newton, né? Isaac Newton vai ter uma teoria muito interessante sobre isso, que ele vai falar sobre a diafragmentação da luz. Calma, não corram do canal, não saiam daqui, não saiam correndo, ônibus passando, não saiam correndo, porque o que quer dizer isso? Júnior, não estou entendendo mais nada. Calma aí que eu vou explicar. Primeiro, lá no início de tudo isso, Aristóteles disse que os objetos tinham cor. Depois, Leonardo da Vinci veio e disse que a cor não era bem do objeto, mas sim a luz que fazia com que a gente enxergasse, né, os objetos de determinada cor ou outra. Agora, Newton vai revolucionar tudo, né? A gente estava falando aí, para quem gosta de data, né, 1727. Newton vai dizer o seguinte, que na verdade é possível decompor a luz. E ele vai pegar um prisma, o que é prisma? Eu não sei, imagina um cristalzinho. E vai conseguir mostrar que quando um raio de luz bate ali, quando a luz bate ali, ela do outro lado sai como se fosse um arco-íris. Então ela entra uma luz branca e do outro lado sai um arco-íris. Porque aquele prisma, aquele objeto que parece um cristalzinho, ele faz com que a velocidade da onda da luz seja dividida. Então, onde está com uma determinada velocidade, sai uma cor, a outra sai outra, E, inclusive, se você botar para fazer um outro prisma, ele vai passar por ali e vai voltar a ser branca. Ou seja, o que ele está
chegou à conclusão, para quem não está entendendo nada, é o seguinte: quando o raio de luz ele adquire determinada velocidade, ele forma determinada cor que a gente enxerga. Então as cores nada mais são do que a mesma luz, a luz em velocidades diferentes, em frequências de ondas diferentes. Calma aí que a gente já está chegando a concluir o raciocínio. Então a cor nada mais é do que uma frequência de onda. Agora nós vamos costurar o assunto inteiro. Tanto ele provou o seguinte também: se você pegar as cores básicas, as 7 cores que o raio entra, sai as 7. Se você pegar as 7 e colocar numa roda, né, e rodar com bastante velocidade, fica branco. Porque o branco, na verdade, a luz branca, ela é a união de todas as cores. Então dá para diafragmentar também, para separar, mas também dá para juntar. Se você rodar. Então, basicamente, as cores. Nas cores, nós temos vibrações, frequências de ondas diferentes. Daqui a pouco passo padeiro. Meus vídeos sempre tem padeiro, sempre tem... Tudo, bem caseirinho, bem caseirinho. É só para levar conhecimento mesmo. Então, as cores, elas são fragmentações da luz, né? Então, ó, padeiro, você passa, padeiro, você passa. Então, um dia eu vou chamar ele para participar do vídeo. Então, o que acontece? Ó, não vou cortar não. Então, o que acontece? De acordo com a cor que nós estamos vendo, nós estamos observando uma frequência de onda diferente. Agora que nós vamos costurar tudo. Nossos pensamentos, eles não estão fechados na nossa caixa craniana. Tudo vibra. O nosso pensamento, ele tem uma frequência também, não é? E agora olha só o que eu vou dizer para vocês, que é importantíssimo. O que faz com que a gente enxergue qualquer coisa? O que faz com que você esteja enxergando, caso você não saiba, é a luz. É pela luz. Se não tiver luz nenhuma, nada, você não consegue enxergar nada. Por quê? A luz chega até, né, a gente, até nossas vistas, e aí sim a gente consegue codificar tudo ao nosso redor. Quando a gente acende a luz, aquilo de imediato impacta nos nossos olhos. Ou seja, quando nós acendemos uma vela, a chama da vela, ali você está buscando a energia do fogo, ainda tem isso, do elemento fogo, né? Quando você acende, o que acontece? A primeira coisa que acontece, você adicionou uma luz. Ou seja, automaticamente os seus olhos, eles vão captar primeiro a cor da vela que você está acendendo, porque está ali, você acendeu, você olhou a vela. Quando você olha, automaticamente o seu cérebro codifica o seu corpo, né? Vai captar a cor da vela, ou seja, o comprimento de onda que está ali, ele vai ser captado por você. E como o seu pensamento funciona numa frequência, automaticamente você vai entrar, o seu pensamento entra na ondulação, entra na frequência daquela cor que está ali. Ou seja, como todas as... Agora sim, olha só, para costurar de vez. Todas as energias, todos os orixás, lembra que a gente já estudou aqui, a gente já falou no canal, que os orixás nada mais são do que características, do que, né, modos de sentir o próprio Deus, né? Que cada um dos orixás tem uma vibração especial. Então, essas vibrações podem ser decompostas em cores, em tipos, em modos como as vibrações chegam. Então, quando você acende, você olha, você sintoniza a tua vibração, a tua energia, né, com a cor da vela. Logo, o que você pensar olhando ali, você abriu, porque vai dar aquele impacto, né? Você vai abrir, você vai ter aquele momento, né, que você acendeu, o que acontece? Aquela luz vai na sua vista, e quando ela vai na vista, ela automaticamente ela vai impregnar, vai dar aquela, né? Na primeira coisa que você vê, é a cor da vela. Ou seja, o comprimento de onda da cor vai ser acionado pelo seu inconsciente e você vai estar na sintonia do orixá, na sintonia do espírito Júnior. Mas e quando é branca a vela que eu acendo? Lembra que eu falei que o branco, ele tem dentro dele
todas as vibrações. Então, a vela branca, ela substitui qualquer outra, não é verdade? Então, nesse sentido que eu estava te explicando, quando a gente acende uma vela colorida, a primeira coisa o que a gente está fazendo, na verdade, é modulando a nossa frequência mental para que estejamos em contato direto com determinada entidade, com determinado desejo que a gente tem. Agora a música tocar, claro, uma coisa nesse vídeo. Então, o que a gente precisa mesmo fazer é, na hora que a gente está acendendo, manter ali o nosso mental. Ah, Júnior, mas você não tem dinheiro para comprar vela, quer dizer então que eu não vou ser atendido? Quer dizer então que vai ser inferior o meu pedido? Nada disso, nada disso. Tudo é o mental. O que importa mesmo é o que a gente tem dentro da gente, né? Você fechou o olho, você entrou em sintonia, fechou os olhos, respirou, você já está em contato. A vela é só um meio para facilitar, é um facilitador para que a gente consiga estar na sintonia aí. Então nada mais é do que isso. As velas coloridas são facilitadores, porque cada vela é uma frequência de onda diferente, né, que a gente capta, e cada orixá está numa frequência de onda, cada entidade está numa frequência mental, e a gente sabe que os espíritos se comunicam, para se comunicarem, precisam estar na mesma frequência. Então aquilo ali te ajuda a manter o contato, a comunicação espiritual através das ondulações mentais. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E não me deixem, vai me acompanhando aí, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e lembrem-se sempre, o que importa é a mente. A mente é que faz tudo. Não adianta nada você acendeu, tá ali, você recebeu, você tá naquela frequência daquela entidade, e você não pensou nada, você não vibrou nada. O que adianta? É melhor não ter vela nenhuma e você fazer suas preces mentais, você tá... O que importa mesmo é menos o externo e mais o interno. É mais o seu trabalho de você com você mesmo para poder orientar teu pensamento do que qualquer coisa que você faça no meio externo, qualquer ritualística externa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Utilize esses conhecimentos aí que, né, agora de forma consciente, porque vale muito a pena. Beijo no coração e na alma de vocês. Tchau!